Vocês podem contar um pouco de como lidaram com o cancelamento do episódio da Nath Finanças? Só se vocês quiserem falar, tá, gente? Por favor. Eu acho muito importante falar isso. Quando a gente fala dos nossos erros, a gente está humanizando os processos de aprendizado. Eu ando muito nessa pilha de falar que a rebelião da máquina é ser humano. Porque o nosso corpo e a nossa existência, eu tenho visto a gente indo para esse lugar de eu não quero ser gente. No esporte, eu tenho que sempre bater o recorde. No trabalho, eu tenho que ter alta performance. Nos meus relacionamentos com as pessoas, eu nunca vou errar. Nas minhas fotos no Instagram, eu sempre tenho que estar quase roboticamente bonita. No sexo, que né, ela tava falando que o homem não falha, né? Ninguém falha, todo mundo é ótimo, tá maravilhoso o tempo inteiro, sempre de prontidão, né? Parece que eu tô com raiva de ser humano. Eu não quero ser humano, eu quero ser máquina. E eu acho que a revolução da máquina é virar humano. E o que torna a gente humano? Errar. Você precisa de um espaço voltando ao Paulo Freire, a gente erra para crescer. Não, errar é fundamental na vida, né? Sem o erro não tem progresso. Como que você vai progredir se você sempre acerta? Não tem progresso. Não tem como sempre... Ninguém anda antes de engatinhar, né? Ninguém anda sem cair demais, Sim. né? E aí, nesse espaço onde você entende, você vive na incoerência, que é algumas coisas você já entendeu, mas você ainda pratica ações que são incoerentes com seu entendimento, simplificando. A gente recebeu a Nath Finanças e o Primo Rico, que inclusive vocês já receberam aqui. E o que aconteceu? A Nath Finanças recebeu? Não, o Primo. Não, o Primo Rico. A gente foi falar de dinheiro. E aí, o que aconteceu? Chegou lá, a gente deu uma empolgada no tema. Eu e a Juliana, essas duas Vocês já viram que a gente fala, né? Vocês perceberam que a gente fala muito? Vocês estão na ramo certo, então. A gente falou tanto aqui da importância do diálogo, que é um falar e outro falar, e nesse dia a gente errou rude, a gente errou feio, a gente empolgou com o tema e disparou a falar. E a gente falou mais que os dois convidados. Teve, inclusive, um momento que a Nath falou um negócio, a gente citou uma situação no Brasil e falou, você é muito nova, você nem tinha nascido nessa época, que era da era Collor e tal. E aí... Até aí tinha sido só um programa que não estava lá não foi o mais legal de todos. Ele não estava equilibrado. Só que quando esse programa foi para a internet, as pessoas começaram a apontar o que tinha, o racismo que tinha acontecido ali. E aí a gente parou, olhou e falou, caralho, foi mesmo. Não é sobre ter intenção ou não ter intenção. A gente errou. A gente foi racista ali. Mas a Nath é jovem? Aí segura. Vou te contar onde esse erro aconteceu. Com o Primo Rico, que tem muitos espaços para falar, que já esteve aqui, que... Já tentamos trazer a Nath, ela que não quis vir. Segura. Ele tem muitos espaços de fala. Com ele, que é um homem branco, cis, hétero, a gente foi bem deselegante. Desculpa. A gente foi deselegante. Tiago, um beijo. Fomos deselegantes com você. Fomos mesmo. A gente traiu um princípio nosso. A gente errou. Vocês xingaram ele? Não, a gente não deixou ele falar, cara. Como é que você convida o cara pra ir pra sua casa? E você fala mais que ele, mano. É, bom. Tá errado. É deselegante. Foi deselegante. Thiago, convidado, desculpa, Thiago. Principalmente, né? Porra. Então Thiago, erramos. desculpa, Thiago. Só que com a Nath não é só um erro. A gente reproduziu uma estrutura racista que não permite que a mulher negra fale. E quando ela fala, desmerece, diminui o conhecimento dela, quer falar, não, você nem tinha nascido nessa época. Você nem sabe disso. Não é sobre ter intenção ou não disso. A gente reproduziu uma atitude racista. Mas será que isso não é mais... quando é um preconceito por idade, qual que é o nome? Etarismo. Será que não é uma coisa mais etarista? Não, essa piada até pode ter sido, mas o fato de... esta mulher, que era uma especialista já reconhecida, que sentou na nossa mesa, ela veio como especialista. O fato de ser negado para ela o protagonismo na conversa deixa de ser uma questão de deselegância, como foi com o Thiago, porque assim, o Thiago ele não teve esse espaço de fala, ele vai ter todos os outros que ele naturalmente tem.
Entendeu? Quando a Mas gente Nath faz também tem isso bastante espaço. hoje, né? Então- Mas quando a gente faz isso não com vou essa lembrar, mulher claro. nesse momento, Aham. não é, entendeu? Não tem o Entendi. mesmo peso. E Claro, aí com você tá certeza, eu entendo. reproduzindo uma coisa. Mas é que eu não acho que Exato. talvez naquela fala, e foi o exemplo que vocês deram, foi um sentimento racista de vocês. Não, e né? aí tem uma série de erros. Porque podcast sem vídeo. Olha o erro de não ter vídeo. Teve uma situação que o Thiago tava na minha frente e eu falei, esse é o primo rico e aqui é a prima pobre. Só que eu tava apontando pra mim. No áudio dá pra saber? Não. É, Parece não que eu tava dá. apontando pra ela. Entendi. Eu fiz assim. E quem tava lá sabe disso e eu também sei. A galera Importa? adora... Não, cara, mas não me importa. Não, Não importa a intenção. não importa. Importa o que foi pro ar. Comunicação, O que foi pro comu- ar- não, Caralho. comunicação Eu acho não que é o que intenção você importa fala, muito. é o que as pessoas entendem também, Mais ou cara. menos, Você é mais ou responsável menos. como comunicador Não. também pelo que as pessoas Discordo entendem. completamente. Tá tudo Discordo bem. completamente. discordar. Sabe por que eu discordo? Porque você vai falar uma parada, uma pessoa vai entender X, Total. a outra pessoa vai ser Y. Como que você vai ser responsável pelo alfabeto inteiro de possibilidades que alguém pode interpretar o que tu falou? Quando a gente É muito reconhece... injusto pra pessoa responsabilizar ela nesse maneira. Eu acho muito injusto. Cara, vamos lá. E prejudicial ao Peraí, diálogo. Homem-Aranha, cara. Que tem Com um- grandes poderes vem grandes responsabilidades. Mas Quanto essa não é maior, uma delas. Quanto, Essa não é cara, uma delas. quanto Na minha maior o nosso poder de comunicação, maior a nossa responsabilidade com o que a gente está colocando Mas no mundo, o cara. argumento de responsabilidade que a gente está tendo aqui é: você só pode falar aquilo que pode ser interpretado 100% dentro de uma regra de conduta. Não é que você pode falar tudo o que você quiser, mas você vai ser responsabilizado por isso. E aí Mas como eu que não você- quis dizer isso. Ok, mas isso é o que eu entendi. E não é uma elucubração mental. Não, assim, efetivamente num programa em que você convidou uma especialista, você não deixou ela falar. E isso acontece em um contexto. Em um contexto em que mulheres negras têm pouquíssimas possibilidades de falar no lugar de especialista. Isso tem um peso maior, compreende? Não, compreendo. Mas Cara, aí não dá pra acusar olha você pra de mim, racismo. a entendeu? coisa mais É diferente. incômoda que A tem... gente participou... Quando a gente Isso fala é um de problema racista... da sociedade, não de vocês. Vocês não, Não, foram mas- racistas ali, Não, peraí, mas necessariamente. esse é o ponto. Aham. Quando a gente está falando de racista, você não está dizendo o quê? Eu acho que pessoas negras são inferiores e não deveriam falar. Quando você fala, você não foi racista, Ju, você está querendo dizer, você não disse que pessoas negras são inferiores e não deveriam falar. Concordo com você. Ser racista não é isso. Racismo é uma estrutura que exclui as pessoas negras. Quando a gente traz uma pessoa negra para nossa mesa e a gente não deixa ela falar, a gente faz parte do problema. Por isso somos racistas. Discordo. Nesse Eu lugar. concordo com vocês. Cara, Eu acho que vocês você podem... é parte do problema e não da solução. Tudo bem, É isso que é ser você racista. Você pode ser parte do problema no sentido que, pelo fato de vocês não terem deixado ela falar, vocês negaram espaço a alguém que é da comunidade negra, que deveria ter espaço. Nesse sentido, vocês não ajudaram, com certeza. Com É só certeza. isso. Vocês não ajudaram. Mas vocês não ajudaram porque vocês acham os negros inferiores, ou porque vocês estavam sentados lá na hora e pelo fato dela ser negra, vocês não deixaram ela falar. Entendeu? Eu acho que é importante a gente diferenciar essas duas coisas. Porque se a gente... Não importa a intenção. Importa, A gente importa reproduziu Importa muito. algo Até na lei que importa a acontece intenção, muito. entendeu? A intenção importa para a que sociedade, acontece- importa para os seres humanos. A intenção importa se você esbarrou em mim na rua, entendeu? Importa qual foi a sua Monark, intenção. qual é o Pra mim problema importa. de falar Pra que todo mundo você importa. errou? Não tem nenhum problema. Qual é a dor de problema- falar que você foi racista? Não quer dizer que você é o tempo todo da sua vida. Mas Mas você a gente não teve pode uma banalizar o atitude racismo, na minha racista. opinião. Eu não acho que foi atitude racista de vocês. Eu não Tá tudo concordo. bem se achar, a gente acha. Tá bom? E dentro do que a gente entendeu, a gente foi a público. A gente falou, erramos. Foi ruim isso aqui. Vocês erraram por não deixar ela E falar. aí, com a certeza. gente foi... Vocês erraram. A gente chama isso, e nós falamos isso, de silenciamento da mulher negra, que foi o que nós aprendemos. E aí... Mas eu entendo muito o que o Monark está falando, e assim, sendo muito transparente, eu acho que isso é uma dificuldade de toda pessoa branca, porque a gente não quer, a gente estava conversando isso acho que antes de começar a gravar, ninguém quer ser o vilão da história. Então, assim, óbvio que eu não quero ser racista. A minha afilhada é negra. Eu não quero ser uma pessoa... Eu não posso ser uma pessoa racista, entende? Eu não posso, porque eu tenho que ser o sistema de segurança dela. Eu tenho que... Pelo contrário, eu tenho que
ser ativa para produzir um mundo em que ela possa ter a mesma possibilidade que o irmão dela e que os primos dela. Então, assim, isso me ofende num nível pessoal, isso pega para mim num nível pessoal muito grande. Então, eu tive no mesmo lugar que você. Eu não queria aceitar. Eu falei, cara, não é que eu não deixei ela falar. A gente se empolgou e falou demais. Isso não é racismo. Eu também queria que não fosse racismo. Mas precisa ser. Entende? É que o Eu não vejo cansaço da população negra A não tem ser que fosse, convencer o podia ter branco sido, que ele eu não sei, errou. não era vocês ali na época, entendeu? Eu não sei o que motivava o sentimento de vocês pra ter tido aquela atitude. Eu não sei. Mas eu acho A que motivação não é onde está o racismo, não é numa motivação de achar que a pessoa que está falando, eu não quis silenciar a Nath, a gente não diminuiu o tempo de fala dela por ela ser uma mulher negra, porque a gente desrespeitou o saber dela. Isso não é o critério para dizer que foi uma ação racista. O que faz ser uma ação é a racista interpretação do outro. não é a interpretação de outro, é o resultado. É o resultado. É o resultado. Vamos falar aqui no sistema legal que tem o crime doloso e o culposo. Então, se você matou a pessoa, amor. É homicídio. Agora, pode dizer que a sua intenção tem o culposo com intenção e sem intenção. Então, assim, o crime foi cometido, ela foi silenciada. Eu posso querer isso ou não querer isso. Então, eu não tive a intenção, mas o crime foi cometido. Tá aí o crime de racismo. O resultado é Mas é esse. aí que eu discordo. O crime não foi de racismo, o crime foi de deselegância. Sacou? É outro crime. Ele é diferente. deselegância quando a pessoa sobreviveu, que é o Thiago, que vai poder falar nos sobreviveu lugares pro caralho dele. também, não sobreviveu? O que acontece é que quando a gente perpetua com algo que a gente está pregando o contrário, a dor maior não é pedir desculpa. A dor maior é ter errado. E aí, vir a público e falar, eu errei. Não, E é isso é claro, importantíssimo. hoje dentro da internet, isso vai ganhar uma avalanche. Porque as pessoas estão feridas, estão magoadas. Porque as pessoas negras foram silenciadas por tempo demais. E quando elas olham essa situação, é gatilho para uma vida inteira de silenciamento. E aí vai vir a avalanche. Pô, logo essas minas que pareciam nossas parceiras, logo essas minas que a gente confiava. Porque Não, assim, eu entendo bem a polêmica que foi gerada. Eu pô, entendo pra cara, caralho. sabe? Cara, Logo você- essas minas, Não, logo eu essas entendo. minas. Chamar a Nath, uma mina que, na época, ela tava meio que começando, Cara, e ela assim, tava trocando cara. mensagem comigo pelo celular quando tava acontecendo. A minha filha é negra. Então, quando vieram e atacaram a minha família, ela foi muito gentil. Ela mandou mensagem, ela falou, eu ficaria mais confortável se vocês tirassem o programa do ar. Eu já tinha negado o protagonismo para ela uma vez. Eu jamais negaria a segunda. Não foi uma questão entre nós. A partir do momento que ela falou, eu não quero, a gente foi lá, ouviu e tirou. Beleza. E o que a gente tem que fazer nesse momento é reconhecer um erro. Dói, arranha a garganta falar, fui racista. Tudo bem. A Dói. percepção de vocês. E o cansaço negro vem muito disso, que é de convencer o branco que ele foi racista. Aí, a pessoa preta deixa de falar porque ela tem que fazer um exercício gigantesco de te convencer, e aí você fica num lugar de poder fazer isso e falar que foi só deselegância. É que às vezes eu acho que as pessoas querem convencer que todo mundo é racista, sabe? Mas porque quando a gente tá falando que todo mundo é porque racista... todo mundo é racista, não é? A gente não tá falando É que foda você isso. Não é sobre pessoa, necessariamente... é sobre estrutura. Mas Eu acho que é muito prejudicial esse tipo de... Falar que todo mundo é racista, eu acho que é muito ruim. Não é uma mensagem que vai causar numa pessoa que é ignorante chegar e falar, putz, gostei dessa mensagem pra caralho, Eu tá entendo. ligado? Deixa eu do te que você tá perguntar uma falando. coisa. Se eu falasse que todo mundo é violento, você concordaria? Concordaria que todo mundo tem o potencial de ser violento. Mas você não acha que todo mundo é violento? No sentido de que, Não. cara, você Eu foi acho que tem criado pra gritar, pra se impor e pra tá. E por mais que você lute contra isso, a gente tem algumas gerações aí pra extirpar do corpo Bater em filho. o que já é natural, o que você já se acostumou e que você, na hora que você vê, você fala, cara, por que eu tô fazendo isso? Não tem nada a ver com o que eu penso, com o que eu acho. Então, quando a gente fala que todo mundo é racista ou que todo mundo é machista, a gente tá falando o quê? Que Homofóbico. a gente não existe no vácuo.
Mas em A vez de- gente existe num contexto, e num contexto que muitas vezes o que a gente está fazendo, o que a gente está reproduzindo, não é nada diferente do que você falou de sanidade. De que não existe sanidade no um. Sim, sim. A gente não tem as nossas ideias próprias, floquinho de neve, que eu sou super independente dos outros. Claro. Na verdade, eu tô aqui, eu tô me comportando como aqui faz sentido. Se eu estiver em outro lugar, eu me comporto de uma outra maneira. Então, assim, quando a gente fala que todo mundo é racista, a gente tá falando que a gente tem uma estrutura, a gente olha para a sociedade, a gente tem 3 grupos. Um grupo que olha para essa estrutura e fala, pô, tá massa, tá bom demais. Qualquer coisa diferente disso é um perigo. A gente não quer que nada mude. A gente tem um outro grupo que fala assim, pô, isso aqui tá zoado, que é o que a gente tava falando. Tá zoado isso aqui. Não é legal. É melhor mudar. E tem uma grande galera que nem vê estrutura nem nada, é o peixe nadando na área, nem tá vendo a cagando área pra da tudo área. isso. Não, nem vê, não ignorância percebe, do sentido não de enxerga, ignorar que existe. entendeu? Exato. O que você tá me falando é, cara, basta eu não ser do grupo que acha que tá massa, que continua aí, que tá tudo bom. Se eu for do grupo que fala não tá massa, eu automaticamente não posso carregar o crachá de racista ou machista, porque eu concordo que tá errado, eu acho que tem que mudar. O que eu tô te falando? Eu, como mulher, dizendo que a sociedade é machista e que acho que as coisas têm que mudar, eu vou fazer o que eu puder pra gente ter um mundo melhor para as nossas filhas. Ainda assim, quando eu ver, cara, eu tô falando coisas pra minha filha e pro meu filho que, pelo amor de Deus, eu sou machista para um caralho. Pode falar palavrão, né? Acho que tem que poder, porque eu já Depois falei dessas muito. 2 taças aí. Cara, pelo amor de Deus, a gente mesmo que você não queira, porque você tá reproduzindo coisas que você Você recebeu é, de Igor. herança, O Tem problema- coisa entendeu? que você fala O problema para é- suas é- filhas que é machista e depois você fala assim, caramba, o que eu falei? Ó, eu diria que tem muita coisa que eu penso, mas que uma coisa que eu aprendi na vida é pensar 2 vezes. Eu acho que a gente não pode impedir de pensar, você pode impedir de agir em É. cima do que você pensou, porque o pensamento ele te invade, não é que você provoca ele. E eu acho que a gente está nesse momento do desconforto, de olhar para a humanice e falar, errei, hein? E é aí que eu Humanice? eu quero essa Humanice. humanice de ser humano. Ah, tá, entendi. Então, assim, Como é que eu posso eu pensar uma acho- coisa e fazer outra? voltando pro arco que eu comecei para essa resposta, que é, eu sou humano, eu vou errar. Então, mas Eu aí não que vou ter a melhor Isso é métrica. legal, eu sou humano, eu não sou racista. Eu não sou machista. Eu tenho machismo dentro de mim. Eu tenho elementos de machismo dentro da minha psicologia. Tenho elementos de racismo dentro da minha psicologia. Mas eu tenho elementos de bondade, de altruísmo. Não, peraí, então vamos lá. Você ficaria confortável se a gente tivesse dito, a gente não foi racista, a gente teve uma atitude pontual racista? Que é, não que a gente seja racista, mas a gente teve uma atitude, este comportamento, esta ação foi racista? Pra você ficaria melhor? Mais ou menos. Eu acho que vocês podem falar. Nós tivemos uma atitude aqui que tem uma interpretação... Que tem que não... Resultado, porque tem é um- resultado. que tem um resultado que não agrega na luta anti... Racista. Qual é o problema de antirracista. falar? Aí, ok. Mas aí você não tá falando que a tua atitude foi motivada por racismo no sentido... A gente reproduz estrito. coisas sem ver. Eu entendo. A gente tem elementos de racismo, entende? assim como São sexismo coisas que te e levam, que você não etaranismo percebe. E xenofobia. Tudo isso está presente dentro da gente. Negar que isso está presente dentro da gente é negar a nossa própria humanidade. Certo? Eu concordo. Agora, o problema é a gente falar que o cara é alguma coisa. Tudo bem. Tá Porque bom, aí tá pressupõe uma 100% Concordo. da Putz, coisa, eu até entendeu? vou voltar Concordo. para um lugar. Meu filho tem um livro sobre sentimentos. Ele tem uma série sobre sentimentos. E aí tem um sobre raiva. E aí tem um pedaço que o bonequinho fala assim, não é que eu sou raivoso, eu estou com raiva. Não me reduza a este momento que eu tô com raiva. Exatamente. É isso Exatamente aí. Concordo com isso. você. Concordo com você, tá tudo bem.